Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Agora eu quero compartilhar com você a preciosa Palavra de Deus e convido você para abrir sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versos de 1 a 14. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 14. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, por favor. Este é um dos textos mais sublimes de todo o Novo Testamento sobre a majestade incomparável do nosso glorioso Redentor. Está escrito o seguinte, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias os falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Meus amados, a carta aos Hebreus é uma carta peculiar. Primeiro, ela abre sem nos falar do remetente, nem mesmo do destinatário. Nós não sabemos quem escreveu, exatamente para quem escreveu. Esta carta é chamada adequadamente de o quinto evangelho. Os 4 evangelhos retrataram a vida terrena de Jesus. Hebreus retrata o ministério celeste de Jesus. Os 4 evangelhos retratam o que Cristo fez na terra. Hebreus trata do que Cristo continua fazendo no céu. Hebreus é o livro do Novo Testamento que mais citações tem do Antigo Testamento. Porque Hebreus tem uma tese claramente a ser defendida. Porque basicamente esta epístola foi escrita para judeus que foram convertidos a Cristo e abandonaram o judaísmo e abraçaram o cristianismo. Mas em virtude da perseguição que veio ao mundo, nos meados do 1º século, muitos daqueles judeus, para se livrarem da perseguição atroz, estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. E então o autor aos Hebreus escreve
para mostrar para aquelas pessoas que, tendo abraçado a Cristo, virar as costas para Ele e retroceder ao judaísmo, seria um caminho de morte, seria uma apostasia. Isto porque, na tese do autor aos Hebreus, Jesus é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. O sacrifício que ele ofereceu é melhor do que o sacrifício judaico. A nova aliança que ele inaugurou em seu sangue é superior à velha aliança. O sacerdócio de onde ele procede, da linhagem de Melquisedeque, é superior à ordem araônica, à ordem levítica. Se nós pudéssemos resumir este livro numa única palavra, resumiríamos na palavra melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Aqui no texto lido, de maneira particular, o autor aos Hebreus vai provar para nós que Jesus é melhor do que os profetas e ele é melhor do que os anjos. E ele começa de uma maneira extraordinária nesta introdução, dizendo para nós que Deus existe e ele se revelou. Ele parte do pressuposto que Deus existe. Ele não precisa defender a existência de Deus. Deus é real. Ele se revelou, é por isso que nós o conhecemos. Do contrário, nós não o conheceríamos. Dele se revelou na criação, ele se revelou na nossa consciência, ele se revelou nas Sagradas Escrituras e ele revelou-se no seu Filho. O conhecimento de Deus não vem como resultado da perquisição humana, da pesquisa humana. O conhecimento de Deus vem como resultado da própria revelação de Deus. Ele se revelou. Então o texto começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É digno de nota, irmãos, que este texto introdutório desta carta é o grego mais belo, mais eloquente, mais refinado de todo o Novo Testamento. Este texto vai provar para nós algo sublime. Quem fala? Deus. Quando fala? Falou outrora. Quantas vezes fala? Muitas vezes. Como fala? De muitas maneiras. A quem fala? Aos pais. Por quem fala? Pelos profetas. Mas agora ele nos fala pelo Filho. Então, eu gostaria de, dito isto, apresentar para vocês, à luz desta passagem, a superioridade do Filho em relação aos profetas, mediante quem Deus outrora falara aos pais. Por que o Filho, pelo qual Deus nos fala agora, é superior? É curioso isso, irmãos, porque quando Deus fala pelo Filho, é a sua máxima revelação. Não tem mais revelação a partir do Filho. Não é possível receber revelação maior, revelação melhor, revelação ulterior. Quando Deus nos fala pelo Filho, cessa aqui toda e qualquer outra revelação. A revelação outrora dos profetas aos pais era fragmentada, era parcial, era apenas preparatória para a revelação última e final de Deus, que é pelo Filho. Então qualquer pessoa que hoje aguarde de Deus novas revelações, aguarde de Deus futuras revelações, ou aguarde de Deus melhores revelações, equivoca-se, porque Deus agora nos fala pelo Filho. E a grande tese é o autor aos Hebreus, ele nos fala pelo Filho, e o Filho é maior do que os profetas. E por que maior do que os profetas? Ele passa a descrever. Em primeiro lugar, Jesus é maior que os profetas, meus amados irmãos. Notem comigo, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nenhum profeta, nenhum anjo pode ser chamado de filho, no maiúsculo. Jesus é o Filho, eternamente gerado do Pai. Jesus tem a mesma substância do Pai. Ele é da mesma natureza do Pai. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele realiza as mesmas obras do Pai. Ele é incomparavelmente singular. Ele é único, exclusivo.
Então esta é a última revelação de Deus pelo Filho. Mas vejam vocês que Ele também é o herdeiro de todas as coisas. Notem comigo o versículo de número 2, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Note que isto aí não é em virtude daquilo que ele já desfrutava com o Pai antes que houvesse mundo, mas em virtude da sua encarnação, em virtude da sua morte, em virtude da sua ressurreição, Deus o constitui herdeiro de todas as coisas. É isso que está em Filipenses. Ele se esvaziou a si mesmo, ele assumiu a forma de servo. Ele se humilhou até a morte e cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus dá de presente para o seu Filho como herança à igreja. Você é presente do Pai para o Filho. Você é a herança de Deus, que Deus deu ao Filho como resultado, como consequência da sua obra vicária na cruz. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas o autor aos Hebreus prova que ele é superior aos profetas, em segundo lugar, não apenas porque ele é o herdeiro, mas também porque ele é o agente da criação. Olha o versículo 2, pelo qual também fez o universo. Já pensaram nisso, irmãos? Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Redentor, aquele que se fez carne, aquele que nasceu de uma mulher, aquele que nasceu sob a lei, aquele que foi um bebê enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, aquele que cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, aquele que cresceu numa carpintaria, aquele que morreu numa cruz, aquele que deixou o seu túmulo vazio. Este é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. As coisas visíveis e as invisíveis, este mundo tão vasto, tão insondável, com milhares, com milhões, com bilhões de mundos estelares e galáxias, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, tudo isso foi feito por ele. A matéria não é eterna, o mundo não veio à existência por geração espontânea, o mundo não é resultado de uma explosão, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, o mundo existe porque o Filho de Deus criou todas essas coisas. Ele é superior aos profetas, diz o autor aos Hebreus. Mas ainda, notem comigo, ele é superior aos profetas, porque versículo 3 diz assim: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que coisa extraordinária! Quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, ao virem ao mundo para trazer uma mensagem para o povo, eles enfatizavam os atributos de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo vem, ele não vem para falar deste ou daquele outro atributo do Pai. Ele veio para ser o refletor, o holofote, a mostrar toda a glória do Pai. Assim como o sol expande os seus raios, cheio de luz e calor, assim do Cristo de Deus surge toda a beleza do Pai, toda a glória do Pai, toda o fulgor do Pai. Você olha e vê em Jesus, sabe por quê? Porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Você quer ver quão poderoso é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quão misericordioso é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quanto Deus é bom? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Ele é a exegese de Deus. Mas mais, o autor aos Hebreus está provando para nós que Jesus é superior aos profetas, não apenas porque ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, mas olha o versículo 3 ainda, está escrito aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, isso é espantoso. Porque não só o universo não vê existência por moto próprio, por vontade própria, por iniciativa própria, por geração espontânea, mas este universo que foi criado e criado por ele, o nosso glorioso Redentor, é sustentado também por ele. Senão esse universo se desintegraria. Esse universo não só foi criado e jogado para lá, ele está presente, ele é o regente, ele é o protetor, ele é o provedor, ele intervém, ele interfere, ele é o rei que está sentado no trono, governa o universo, dirige as nações, dirige a história, tudo é sustentado por ele, nele tudo subsiste.
Mas o autor aos Hebreus vai um pouco além, para provar que ele é superior aos profetas, mostrando para nós outra coisa gloriosa. Veja você aí, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então note comigo, ele é Deus, eternamente Deus. Foi o que João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus autoexistente, Deus imenso, Deus infinito, Deus eterno, Deus imutável. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus transcendente, Deus soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Então aprouve a este Deus no conselho da Trindade, antes dos mundos existirem, entrar num conselho, e o Pai nos amou, e o Pai nos predestinou, e o Pai nos escolheu, e o Pai então determina que o seu Filho venha ao mundo para salvar-nos, e o Filho então se fez carne, o Filho se esvaziou, o Filho assumiu a forma de servo, o Filho tomou sobre si os nossos pecados, o Filho carregou no seu corpo os nossos pecados, o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele como sacerdote perfeito, e ele como sacrifício perfeito, morre em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nossa justificação, e agora ele fez a purificação dos pecados. Deus sendo Deus, tornou-se homem. Deus sendo santo, tornou-se pecado. Deus sendo bendito, tornou-se maldição. E este Deus, o Filho, morreu pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Ele fez a purificação dos pecados na cruz do Calvário, pelo seu sangue. Ele é superior aos profetas. Os profetas apontaram a expiação, os profetas apontaram o perdão, os profetas apontaram a redenção, mas o Filho realizou a obra da redenção. Ele é superior aos profetas. Mas o autor aos Hebreus conclui o seu raciocínio, mostrando a superioridade do Filho em relação aos profetas, quando diz no verso 3 assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é exaltado, ele é glorificado, ele é colocado numa posição que não tem como colocar acima desta posição que ele foi colocado. Ele foi exaltado sobremaneira. Ele está à direita de Deus Pai, como governador do universo, como governador do mundo. Ele quem põe reis, ele quem destrona reis, ele quem levanta reinos, ele quem abate reinos, ele quem dá vida, ele quem tira a vida, ele quem tem as rédeas da história em suas poderosas mãos, é ele quem dirige a igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele está no trono e ele reina, e ele vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Ele é superior aos profetas. Mas agora notem comigo que já no primeiro capítulo, o autor aos Hebreus vai defender uma segunda tese. Ele não é apenas superior aos profetas, ele é também superior aos anjos. E vale destacar que já no final do primeiro século, tinha um grupo se desviando da sã doutrina e começando a adorar anjos. E os anjos não recebem culto, eles não podem receber culto, eles também são adoradores, eles também se juntam à igreja para adorar aquele que está no trono, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então o autor aos Hebreus vai provar para nós que o Filho não só é superior aos profetas, ele é também superior aos anjos. De que maneira? Vamos ver. Primeiro, o Filho tem um nome superior ao nome dos anjos. Olha o verso 4 comigo. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho. Ele herdou um nome, mas muito, muito, muito superior aos anjos, às hostes mais exaltadas, ao arcanjo, aos querubins, aos serafins, aos anjos. Porque ele recebeu um nome que nenhum anjo recebeu: filho. Filho, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras do Pai. Nenhum anjo recebeu esse privilégio de Deus: eu hoje te gerei, tu és meu filho. Nenhum recebeu esse privilégio.
Ele tem este nome que é sobre todo nome. Nem reis, nem imperadores, nem filósofos, nem cientistas, nem os doutores mais renomados, nem os místicos, nem aqueles que se tornaram grandes aos olhos dos homens, jamais tiveram um nome tão célebre, tão precioso, tão amado, tão temido, tão poderoso. É o nome do Filho de Deus, é o Filho de Deus. É Deus quem deu a ele este nome, que é sobre todo nome. Ele é superior aos anjos. Mas em segundo lugar, notem comigo que o Filho tem uma dignidade superior. Não apenas um nome superior, mas uma dignidade superior. Veja o verso 6 comigo, por gentileza. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Notem vocês que Jesus Cristo, ao entrar no mundo, ele entra no mundo como o unigênito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele entra no mundo, ele entra como o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. E ele vem então e faz a purificação dos pecados, e nos resgata, e nos redime, e nos salva, e nos perdoa. E agora você que crê no Senhor Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus. Você nasce dentro da família de Deus, você faz parte da família de Deus, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. E agora então o Filho é levantado aos céus, e é recebido lá como Filho de Deus, exaltado. Mas quando ele voltar em glória e majestade, ele virá como primogênito de Deus, porque muitos outros filhos de Deus foram gerados. Agora você faz parte desta gloriosa família de Deus. Você foi adotado da família de Deus. Você nasceu da água, você nasceu do Espírito, você nasceu de novo, você nasceu de cima, você nasceu de Deus. E agora você faz parte desta gloriosa família. Gloriosa família. E agora quando ele volta em majestade e glória, há uma ordem para os anjos: adorem, adorem o Filho, adorem o Filho, adorem o Filho. Ele é superior aos anjos. Mas em terceiro lugar, confira comigo, o Filho tem não apenas um nome superior, não apenas uma dignidade superior, o Filho tem também uma natureza superior. Olha o verso 7 comigo, por favor. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Veja vocês que ele criou os anjos. Os anjos são criatura dele. Ele é superior por isso. Ele é o Criador. Os anjos estão a seu serviço. Os anjos são seus diáconos. Os anjos estão para cumprir as suas ordens. E ele compara aqui com o vento, e ele compara com o fogo. E o vento trata da velocidade com que eles obedecem às ordens do Criador, e o fogo fala do juízo com que eles podem impor as disciplinas e o juízo de Deus. Ele é superior aos anjos, exatamente por causa da sua natureza. Ele criou os anjos, e os anjos estão para cumprir as suas ordens. Os anjos obedecem às suas ordens. Eles o adoram como aqueles serafins que cobrem o rosto, cobrem os pés, mas com as outras duas asas eles voavam como o vento para atender ao seu mandato. E é assim que Deus faz. Quando Deus ordena um anjo para vir cuidar de você, para vir proteger você, para vir impedir que você tropece com a pedra, esses anjos estão aí. Você não os vê, você não os contempla, mas eles estão servindo a igreja. Eles são espíritos ministradores em favor da igreja, sob a ordem de Jesus. E às vezes a exercer juízo, como exerceram em Sodoma e Gomorra, como exerceram na morte de Herodes, Agripa I, fulminado por um anjo. São como labaredas de fogo. Mas em quarto lugar, irmãos, percebam comigo que Jesus, o Filho, é superior aos anjos, porque o Filho tem uma posição superior. Olha por favor o versículo 8. A parte A. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Preste atenção nisso. O Pai se dirigindo ao Filho, e o Pai se dirige ao Filho dizendo: o teu trono, ó Deus,
é para todo sempre. Isso é magnífico. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, o próprio Pai reconhece o Filho como Deus, da mesma essência dele. E ele tem uma posição superior, porque o seu trono, diz o texto, é para todo sempre. Onde estão os reinos deste mundo? Onde está o Egito? Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Greco-Macedônio? Onde está o Império Romano? Onde estão os reis? Onde estão os imperadores? Onde estão os grandes? Eles se levantam e caem. Seu governo acaba. Eles morrem. Eles viram pó. Você pode visitar o túmulo deles. Você pode visitar o túmulo dos homens que criaram religiões para desviar as pessoas da verdade. Você pode visitar o túmulo de Buda. Você pode visitar o túmulo de Confúcio. Você pode visitar o túmulo de Maomé. Você pode visitar o túmulo de Allan Kardec. Você pode visitar o túmulo dos papas. Você pode visitar o túmulo dos reis. Mas o túmulo do Rei da Glória, Jesus de Nazaré, está vazio. Ele está vivo e Ele está no trono. E Ele reina. E o seu reino é eterno. E o seu trono jamais passará. Ele é superior aos anjos. Mas, amados irmãos, em quinto lugar, diz o texto aqui, o Filho tem um exemplo superior. Olha comigo o verso 8b e o verso 9. Está escrito o seguinte: e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como nenhum dos teus companheiros. Pensem comigo nos reinos, pense comigo nos tribunais, pense comigo nas grandes cortes, pense comigo nos poderes maiores das poderosas nações. O que você vê? O que você nota? Aqui, ali e acolá. Corrupção, mentira, tramas, injustiças, falta de equidade. Mas o trono do Filho não apenas é eterno, mas não tem mácula, não tem mancha, não tem pecado, não tem desvio, não tem falcatrua, não tem corrupção, não tem violência, não tem injustiça. É reino, é trono de equidade. Ele ama a justiça, Ele odeia a iniquidade. Este é o trono de Deus, e é porque Ele é absolutamente justo. Não há qualquer mácula na sua vida, no seu caráter, no seu governo. É que o Pai ungiu com o óleo da alegria, como não ungiu nenhuma outra pessoa igual a Ele. Ele não só é ungido com o óleo da alegria, mas Ele também unge a você e a mim com o óleo da alegria. Se você crê nele, se você está nele, a alegria de Deus pode invadir o seu coração e a sua vida nesta noite. Mas ainda, queridos, em penúltimo lugar, o Filho não apenas tem um nome superior, não apenas uma dignidade superior, não apenas uma natureza superior, não apenas uma posição superior, não apenas um exemplo superior, mas em sexto lugar, o Filho tem uma obra superior. Olha comigo os versos 10 a 12, por gentileza. Ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que ele está dizendo? É que a obra da criação vai envelhecer. Este mundo que você conhece, que você vê, que você toca, diz a Bíblia, vai se desfazer, vai derreter, vai se desintegrar. Pedro diz isso numa linguagem forte, na sua segunda carta, capítulo 3, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas por este fogo, e então haverá novos céus e nova terra, dos quais habita justiça. A criação
Assim como o nosso corpo vai envelhecer, vai ficar enrugado, vai ficar caquético, mas Deus vai trazer um corpo novo, um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Assim também Deus vai restaurar toda a obra da criação e haverá novos céus e nova terra. Mas Ele, o Criador, nunca vai envelhecer, nunca vai se desintegrar, nunca vai ficar caduco. Ele está dizendo isso para nós nesta noite, amados irmãos. Mas, notem comigo, porém, eis o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã, Ele é eternamente o mesmo, Ele é imutavelmente o mesmo. Por isso nós não somos consumidos, porque Ele não muda, Ele é superior aos anjos. Mas finalmente, em último lugar, o Filho tem também um destino superior. Confira comigo os versos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? É uma pergunta retórica. E a resposta é nunca, 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 nunca aconteceu isso. Deus nunca disse para um anjo, por mais excelente que ele seja: assenta-te aqui à minha direita, e agora eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele nunca disse para anjo nenhum. Mas Ele disse isso para o seu Filho. O Filho que se esvaziou, que assumiu a forma de servo, que morreu morte de cruz, e que ressuscitou, que voltou ao céu, está à direita de Deus Pai. Ele recebe de Deus Pai esta promessa: assenta-te aqui à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos meus pés. E quando todos os inimigos do Filho estiverem debaixo dos seus pés, Ele então entregará o reino ao Deus e o Pai, para que Ele seja tudo em todos. Em outras palavras, meus irmãos, é impossível lutar contra o Filho e prevalecer. São tolos, são nécios, aqueles que se levantam contra o Filho de Deus. São nécios aqueles que tentam macular a honra do Filho de Deus. São tolos aqueles que resistem ao Filho de Deus. Ninguém pode prevalecer contra o Filho de Deus. Ele é o vencedor invencível em todas as batalhas. Ele sai vencedor de todas as refregas da vida. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele saiu vencendo e para vencer, e Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar o dragão, Satanás, no lago do fogo. Ele vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago do fogo. Ele vai lançar a própria morte no lago do fogo. Todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, Ele vai lançar no lago do fogo, e Ele vai reinar para sempre com a sua igreja vitoriosamente. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu defensor. E o autor aos Hebreus conclui para nós dizendo o seguinte: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que herdam a salvação? Então os anjos são diáconos de Cristo a serviço da igreja. Eles são preciosos, valorosos em poder. Eles atendem ao comando de Cristo com a velocidade de um vento, e eles exercem o juízo de Cristo como as labaredas de fogo, mas eles estão a seu, a meu, a nosso serviço, a comando do supremo comandante das hostes celestiais, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a quem nós tributamos nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Qual o compromisso que você assumiu com Jesus até hoje? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Hoje é o único dia oportuno, porque amanhã você não administra. Se você ainda não se rendeu aos seus pés, agora é hora de fazê-lo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Como é que você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Hoje, agora, é hora de você entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo.